Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live da nossa querida amada Quinta de Luz. Vamos começar o pessoal entrando. Boa noite a todos. Vou esperar um pouquinho para as pessoas começarem a entrar. É uma felicidade estar aqui hoje com todos vocês, dando mais um início à nossa live, a estrutura de palestras e conhecimento que estamos propondo da nossa amada Quinta de Luz, que ainda se encontra de portas fechadas, mas estamos aqui abertos através das mídias. Então temos o canal do Instagram, né? Estamos com o site que fornece a todos os participantes da Quinta de Luz a ingressar e a fazer pedidos, né? Como orações, né? Tratamento à distância, pedir algumas orientações. Estamos com o Facebook. Então, meus amados, busquem a Quinta de Luz, porque estamos abertos virtualmente. E essa abertura virtual é que traz pra gente cada vez mais a certeza de um trabalho feito com muito amor, com muito carinho por todos vocês. Boa noite a todos. Eu vou pedir para quem já está na sala um minutinho de acolhimento, né? Fazer como a gente conduz lá na Quinta de Luz, quando estamos abertos na fisicalidade. Eu vou pedir para que vocês fechem um pouco os olhos, respirem, tranquilizem um pouco o coração, porque a gente nas mídias fica um pouco eufórica. Eu vou falar por mim, né? Que fica um pouco eufórica aqui. Então pedimos ao nosso amado e Mestre Jesus que nos dê a condição de trazer para todos vocês mais esclarecimento, consciência, que Deus e os Espíritos amigos nos auxiliem sempre nessa linda jornada de consciência. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, gente, hoje o tema é sobre a moral espírita. E eu não poderia falar sobre a moral espírita antes de falar um pouco sobre o código mosaico, que pode ser dividido, né, em leis morais, leis civis e leis religiosas. Ainda que a lei civil do sistema mosaico não mais seja normativa, né, em nossos dias, ela tem uma função pedagógica, né? E essa função pedagógica faz com que todos nós começamos a ter melhor entendimento do que é as bases desta moral, de onde vem, né, até as bases dessa moral. Depois de Moisés vem Jesus profanando, né, proferindo, errei a palavra, proferindo o amor ao próximo, né? E para falar de moral, a gente precisa falar um pouquinho de ética, porque é um conceito que deveria receber mais atenção, principalmente no caminho espiritual. Daí vamos analisar o significado da moral e da ética segundo o pensamento filosófico e espírita. A ética é um conjunto de normas, né, estabelecidas em um determinado meio. Já a moral é a aplicabilidade que damos a esse código de ética. E aí vamos seguir um pouco filosofando, né, sobre a moral.
que significa um conjunto de valores individuais e coletivos, que é considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta humana. E isso é muito interessante, porque é necessário que a gente comece a entender todo o processo do que nos cabe, né, com o nosso, no nosso caminho do coletivo. Então a filosofia, ela traz esse embasamento deste coletivo. Já segundo o Espiritismo, é a regra do bem proceder, isto é, distinguir o bem e o mal, fundada na observância da lei de Deus. Esse trechinho, ele está no Livro dos Espíritos, na questão 629. E, gente, vai procurar informação, porque eu fui buscar, né? A gente, quando vai preparar a live, a gente vai buscar, a gente vai procurar um pouco mais de conhecimento, né? Acho que conhecimento, ele sempre está numa crescente muito grande. E se você vai na Bíblia, né? A Bíblia tem Mateus também, que fala muito sobre a moral, né? Mas como a gente está nas bases espirituais, eu vou dar e passar hoje muitos livros, né, da codificação, e livros que amigos espirituais nos norteiam. E eu trago para você um livro Estudos Espíritas, de Divaldo Franco, que é escrito pelo espírito de Joana de Ângeles. E diz o seguinte, vocês me permitam que eu vou ler, tá? Diz assim, ó: mobilitante comportamento com que o homem se liberta das constrições primitivas e se põe em sintonia com as vibrações sutis da espiritualidade, para onde ruma na condição de espírito imortal que é. Então, quando Joana de Ângeles traz esse tipo de informação, né, com essas palavras citadas por ela, vem explicar a abrangência da teoria e dos valores e sua evolução histórica, né? Então, os resultados desta evolução ética e moral está em andamento na humanidade terrestre. Interessante, não é? Então, a humanidade, ela caminha, né? Ainda caminha para esta moral e esta ética. E hoje a gente tem que falar bem, né? Porque a gente se perde muitas vezes nesse contexto de moral e da ética. E partindo desse pressuposto, podemos facilmente compreender que tanto a ética quanto a moral são relativas. Relativas de local onde você vive, relativa de que meio você veio, relativa da sua religião, não é isso? Então, a gente vai, diante do que a Joana de Ângeles ela traz para a gente, nesse trecho do livro, ela fala justamente esse processo de caminho que a gente precisa começar a conduzir e a entender, porque cada pessoa e cada contexto individualizado vai ter uma moral e uma ética. E aí eu trago mais ainda, vocês vão me ver ler um pouquinho, tá? Porque eu achei tão interessante os trechos que eu li dos livros, né? Principalmente do Livro dos Espíritos, tá? Que traz e retrata através de Kardec, né? E através dos espíritos que assim o forneceu as mensagens, traz determinados tipos de esclarecimento a título moral e do comportamento do que o ser humano ele precisa começar a entender para caminhar na sua conduta pessoal, né? Pessoal e coletiva. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 630, diz o seguinte: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir esta lei. Tenhamos bastante cuidado, né, quando a gente lê algo
Porque quando a gente fala de lei, do bem e do mal, normalmente as pessoas distorcem muito as coisas, né? Não vamos tratar aqui de um Deus punitivo, né? Moisés, ele precisou trazer algo mais forte, né, para trazer para aquele povo mais moral, porque naquela época o povo ainda era uma barbárie, não tinha o conhecimento amplo que hoje, graças a Deus, nós temos, né? Então essa lei a gente não pode trazer como um Deus punitivo. Então, o que é que a doutrina espírita ela traz, né? Ela fala que a moral na doutrina espírita, ela implica na melhoria integral do homem, na plena realização física, emocional, psíquica, afetiva, integrando assim o homem à realidade de forma harmônica, independente das suas convicções de vida e da comunidade e quem esteja inserido, né? É bom que a gente deixe isso bem reforçado, bem claro, né? Porque muitas vezes a gente entra num eixo de muito preconceito, né? De muita restrição, né? E prestando bastante atenção, porque isso é falta de caridade, né? A gente fala tanto de caridade, e essa caridade ela tem que começar a ser estabelecida de uma forma mais consciente, mais clara dentro da gente. Então, como a consciência moral é estruturada, decorre da estruturação do mundo moral no íntimo do ser. Pois quando a gente fala de indivíduo e de ser moralizado, é que alguém considera o sentido da vida dentro de um contexto maior, né? Então, quando essa consciência ela está abrangente a nós mesmos, a gente começa a ter um contexto de uma consciência maior, né? Que não se resume apenas ao atendimento às necessidades de sobrevivência biológica da espécie, não é verdade? Porque quando a gente começa a ter consciência, a gente para de pensar de uma forma restrita, como na época de Moisés, né? As pessoas pensavam no imediato, naquilo que estava mais palpável, né? Tanto que adoravam estátuas. Então tínhamos aí essas adorações, e aí o Moisés ele vem com uma lei mais rígida, né? Mas Deus, Jesus, quando está aqui, ele nos mostra esse eixo de consciência maior, né? E no Livro dos Espíritos, na questão 634, diz o seguinte: os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Olha que coisa, eu acho esse trecho lindo, tá? Por isso que eu quis ler ele para você. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. E aí a gente vai verificando os eixos de reencarnações que vamos vivenciando para poder ter realmente um eixo de aprendizado e de consciência, não é verdade? Graças a Deus que temos essa oportunidade, né? Mas vamos começar a pegar essa oportunidade de uma forma verdadeira, leal, né? Consciente. Então esse trecho do Livro dos Espíritos me encantou, né? Quando eu estava nas minhas pesquisas para trazer para cá e falar um pouquinho com vocês, né? Então eu vou repetir, tá? Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Então qual é a tua escolha, seres humanos, né? Qual é a tua escolha? Tanto pior para ele se toma o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Aí Deus nos dá o livre-arbítrio para fazermos as escolhas. Se não existir montanhas, né, e a gente vai agora filosofar, eu vou filosofar. Se não existirem montanhas, o homem não compreende que se pode subir e descer. Não é verdade?
porque somos simples e ignorantes, nós somos criados assim, não é verdade? Então, se não existem rochas, não compreenderia que os corpos são duros. Olha que coisa bastante profunda no eixo de começarmos a pensar. É preciso que o espírito, gente, adquira experiência. Tá? E para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Somos luz e trevas. Dentro de nós, Deus é tão perfeito na sua consciência que nos dá a possibilidade de termos a dualidade dentro da gente, né? Temos o bem e o mal dentro da gente. Agora, que caminho realmente eu quero traçar diante das minhas escolhas vai depender de cada um de nós, do nível de consciência, aonde é que a gente julgamos tanto, somos pessoas que julgamos tanto, somos pessoas que muitas vezes apontamos lá o dedão e não sabe que vários estão voltando pra gente, né? Olhamos tanto o cisco que está no olho do outro, mas não olhamos os argueiros que estão nos nossos olhos. Então, o processo de entendimento, de competência moral e ética está dentro de nós, porque somos seres. Deus nos deu, somos natos, né? Deus nos deu esta profundidade, né? Aí, vamos mais além, por isso que existe aí a união do espírito e do corpo, né? Quando a gente fala do bem e do mal, né? O corpo que limita, mas o espírito ele não é limitado nunca. Então é necessário que a gente comece a ter esse processo de avaliações a nível interno. A relação que existe entre as responsabilidades deve liberdade e compromisso e automoral, independe de religião, tá, gente? Somos filhos do mesmo Pai maior, graças a Deus. Se somos filhos dele, independente de religião, de cor, de crença, de estilo de vida, né? Independente, nós temos o compromisso desse ato moral com a gente e com o outro que nos cerca, né? Aí eu vou trazer aqui três questões do Livro dos Espíritos também, tá? Que é a questão 636, 642 e 643. Eu tô dando os números porque eu quero que vocês depois vão buscar, né? A gente traz aqui um pedacinho, mas por favor, vão se alimentar da fonte, né? Porque quando a gente não busca esta fonte para nos alimentarmos, a gente começa a viver naquele trecho que eu disse lá, na ignorância, né? Então, não vamos ser limitados e ignorantes. Então, na pergunta 636, diz assim, ó: a lei de Deus é a mesma para todos. Olha aí que não tem credo, religião, não tem nada, tá? Mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Seja qual for a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Veja que coisa linda, tá? Então está no grau de nossas responsabilidades. Então tenhamos responsabilidades daquilo que fazemos com as nossas escolhas. Na pergunta 642 diz o seguinte: é preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responde por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. É um trechinho, tá, gente? Tudo que eu tô lendo aqui é trechinhos do livro, por isso que eu tô dando a numeração para que vocês estudem mais, tá? Vão buscar na fonte, não ficam só aqui esperando que João, Alexandra e outros amigos, Márcio, Alex e outros amigos que virão, tragam apenas a informação mastigadinha para vocês, não. O nível de consciência e o crescimento, ele é individual.
Quando a gente cresce no individual, a gente começa a propagar este individual, sabe para onde? Para o nosso universo, para o nosso próximo, ok? Então, por favor, vá na fonte. Então, na pergunta 643, ok? Na pergunta 643, na questão 643, diz o seguinte: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de o praticar. Basta que seja em relação com os outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. E a cada dia da existência oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não é consistir somente em ser caridoso. Eu achei essa maravilhosa, porque tem muita gente que começa, porque eu sou caridoso, eu sou uma pessoa que vou lá, faço caridade, dou pão, né? Faço isso, faço aquilo, mas vem cá, a caridade ela não se resume apenas a você estar na lei moral de entendimento. Vamos começar a abrir um pouquinho mais a cabeça, a explorar mais, porque a caridade ela é muito maior, tá? Do que apenas dar o pão, beleza? Eu me empolgo falando e termino me perdendo aqui. Peraí. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas ser útil. Na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Porque caridade, gente, tem um certo limite. Não é verdade? Deus, quando diz assim para Pedro, joga a rede, Pedro. E Pedro relutante, dizendo que não vai jogar a rede, porque já jogou várias vezes e não veio peixe nenhum. Aí ele fala da fé. Gente, olha, a fé, ela tem que ser um movimentador a nível interno. Porque só através da fé que a gente começa a nos conhecer. Porque quando a gente tem alguém que nos dá a mão, nos dá o suporte, é muito bom, não é? Mas quando não tem ninguém que nos dá o suporte, a gente vai ter que se agarrar na nossa fé em Deus, na nossa fé em nós, que somos capazes de mudar muita coisa. Já tem perguntas para mim que Patrícia Marinho, um beijo, parabéns, felicidades, viu? Você é linda, maravilhosa. Patrícia Marinho, antes da live, me enviou algumas perguntas, tá? E tem uma perguntinha ali que eu acho bem pertinente para essa pessoa, tá certo? Depois eu vou ler a pergunta e vocês vão saber o que é. Então, quando a gente começa a ter fé, a gente começa a acordar algo dentro da gente muito maior. Então, gente, vamos começar a ter fé. Porque quando a gente tem fé, a gente vai ser útil, a gente vai ser caridoso, de uma forma justa. Nem dando nem muito exagerado e nem tão pouco, né? Mais um livrinho que eu vou trazer para vocês, que eu acho um livro fantástico para quem quer ler, né, e saber um pouco do que Jesus, né, veio aqui e Chico Xavier, através do Irmão X, ele nos porta um esclarecimento muito interessante, que é o Lázaro Redivivo, tá, o livro. E no capítulo 31 diz o seguinte, ó: a prática do bem ainda é maior escola de aperfeiçoamento individual, porque conjuga em seus cursos a experiência e a virtude, o raciocínio e o ensinamento. Nossa, fechou, né? Não é? Não fecha? Quando a gente começa a identificar essa estrutura, então vamos praticar o bem, mas esse bem ele começa com a gente, tá? Não é com o outro tão somente. Porque a moral e a ética, ela tem que partir daqui de dentro. E quando a gente constrói essa moral e essa ética, ela abre os braços para todas as pessoas de religião,
de credo, de cor, de escolhas, né? Então, permitam isso, ok? Porque principais pontos da transformação moral que marcará a humanidade terrestre, isso está, segundo o Espiritismo, está baseado neste bem e na compreensão do mal que carregamos dentro de nós. Kardec diz na Gênese, que é outro livro fantástico, leiam a codificação, gente, busquem. Temos aí, ó, a nossa biblioteca, e as meninas estão bastante empenhadas, Patrícia Marinho, Rosa Cândida, Lúcia, né? Melissa Garcia, estão todas aí trazendo para vocês a oportunidade de conhecer um pouquinho, e temos lá a nossa estantezinha, né, lá no nosso site. Vai lá, conversa com ela, tô precisando da indicação de um livro tal, então elas vão te indicar maravilhosamente bem. Então, na Gênese, escrita por Kardec, né, no capítulo 18, diz o seguinte, ó: a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. E quando a gente fala de sociedade, a gente fala de ética. Quando a gente fala de sociedade, a gente fala de moral. Então, essa pedra angular, ela precisa existir dentro de todos nós. Somente o processo moral, continua, tá? Aqui na Gênese. Somente o processo moral poderá assegurar a felicidade na Terra. Meu Deus, olha que informação! A Gênese de não sei quanto tempo atrás, né? Não me pergunte data que eu não vou saber dizer. Não, nem me faça essa pergunta, viu? Então, assim, que Kardec escreveu lá para trás, como é que faz hoje uma ressonância tão grande para os dias atuais? Somente o progresso moral poderá assegurar a felicidade na Terra, refreando as paixões más. Será ainda o progresso moral, segundo então pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas. Então temos aí cientistas, temos aí inteligência, temos aí as mídias que estão nos fornecendo a trazer, né, essa fundamentação. Então, se a gente começa a ter esse progresso moral interno, o que a gente vai fazer para o mundo? Não vou nem falar aqui de pandemia, tá? Nem vou falar. E continua aqui na Gênese. E daí diante dessa explanação da Gênese, né, é que tenho a convicção de que o mundo, ele começa a ter a possibilidade de se tornar melhor. Então, palavras do nosso livrinho. Então, busquem a informação. Porque tem um motivo, gente, para crer que existe na consciência humana um certo senso de moralidade e ética genuína a todos os homens. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu a consciência, para que a gente possa acordar esta moralidade, esta ética dentro de todos nós, que é superior a todos os demais códigos de éticas criados pelo homem. O código de ética criado pelo homem é uma consequência. É só uma consequência. E que se a gente acorda e desperta essa moralidade dentro da gente, sabe o que ocorre? O que o homem cria vai se tornar cada vez mais seguro, consistente e, ainda mais, agregador a todos os povos, a todas as pessoas, a todo o mundo. A questão é que, infelizmente, o homem ainda obedece pela sua cultura e acaba esquecendo a natureza divina que possui dentro dela.
porque somos seres semelhantes ao Pai. Graças a Deus. E a gente esquece disso, tá? Possuímos uma divindade dentro da gente. Mas essa divindade a gente acorda ela e desperta muito pouco. Porque ficamos limitados a muita questão de picuinha, de guerra, de briga. E a consequência das leis que acompanham, né? Aí a gente tem essas consequências todas que a gente tá vendo por aí diante de todo mundo. Não posso conhecer, eu não posso conceber, na realidade, eu não posso conceber, eu já estou errando um monte de palavras, me desculpem, gente. Eu não posso conceber que seja dessa maneira, sabe? Que o humano, ele fique tão limitado. Se os filósofos da antiguidade já diziam que educar é criar condições para florescimento das qualidades inatas da consciência humana, é porque eles já sabiam que sendo o homem de natureza divina, é óbvio que já há em si uma semente de moralidade maior. Basta criar as condições para que essa semente germine e dê frutos. Se criarmos essas condições, e somos todos nós, eu não estou falando de instituição, de nada, gente. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de... E é isso que, graças a Deus, né, eu vou puxar a sardinha um pouco para o Espiritismo, te dá essa consciência. Quando estuda a ciência, a filosofia, a religião, é que traz um pouquinho de consciência, mas ainda vemos muito de nós que temos esse nível de compreensão e de consciência limitados. Então vamos educar, vamos ensinar, mas o ensinamento, aquele que nutre, não é um ensinamento que fica limitado. É aquele ensinamento que faz com que o outro tenha compreensão e níveis de consciência para buscar cada vez mais o próprio progresso. Não fiquem só presos porque a Quinta de Luz está fechada e os espíritos não estão lá, não vão. Gente, vocês podem se curar. Já disse Jesus. Não Maria de Jesus, que daqui a pouco eu vou falar dela. Estou fazendo aniversário hoje. Não fiquem presos à condição religiosa, não fiquem presos a dogmas. Acordem para um bem maior, uma consciência maior. Acordem à moral divina que existe dentro de vocês. E na consciência que reside todo o tratado da sabedoria divina. Porque quando Deus manda um filho para este planeta, ele diz assim: vai, criatura, reencarna, vai-te embora cumprir tua missão. Ele está te dando um pedacinho dessa sabedoria divina. Então despertem ela dentro de vocês. Não se achem incapazes. Não somos. Temos essa centelha divina maravilhosa dentro da gente. A única restrição que existe é a dureza do nosso coração, que faz com que a mente orgulhosa, que não permite que olhemos para dentro de nós e vejamos que a mesma essência que me move é a mesma para qualquer pessoa, de religião, de credo, de tudo. Não é lindo isso, gente? Então vamos buscar. Não sei nem quanto eu tenho de tempo. Então vamos buscar esta real essência dentro da gente. Exato, ó, eu acabei de ver aqui Fátima Santos, um beijo, acordada minha filha. Tá tarde aí, hein? O ego, nosso ego. Mas olha, deixa eu defender o ego, porque o ego é uma criatura linda quando bem entendida. Qualquer dia eu venho falar com vocês aqui sobre o ego. Eu falei isso já no grupo dos nossos trabalhadores.
E eu vou trazer e vamos falar sobre o ego aqui. O ego, bem compreendido, ele é fantástico. O problema é que a gente não se compreende. Sabe por quê? Porque a gente não busca. Porque a gente não vai atrás. Obrigada, meu amor. 25 minutos. Obrigada, Patrícia. A gente não vai atrás, a gente não busca. A gente fica parecendo um bando de criancinha esperando que alguém traga na nossa boca. Então, meus amores, entrem num processo de conexão e de entendimento. Porque só é esse entendimento pessoal, individual, que a gente vai começar a transformar os nossos espíritos. A gente vai começar a transformar o nosso ambiente. É a consciência, é a educação. Olha os filósofos que diziam lá, viu? Platão. Esses filósofos que diziam pra gente, diziam assim, ó, acordem. Vocês têm a possibilidade de ter muito. Por que vocês se limitam com tão pouco? Já pararam para pensar por que a gente se limita com tão pouco? E quando a gente se limita com pouco, o que a gente faz? A gente fica preso dentro de uma estrutura, dependendo dessa estrutura. É lindo, gente, o trabalho da Quinta de Luz como condução, não é? É lindo. Mas se a gente não vai em busca, aquele trabalho ele fica só da porta para dentro. Vamos levar o trabalho da porta para fora? Vamos levar todos vocês que vão buscar a Quinta de Luz em um objetivo maior? Eis porque o Espiritismo, na sua condição de filosofia exemplar, porque traz uma filosofia exemplar, me permitam dizer isso, oferece um concurso, vamos dizer, um percurso, não porque é um concurso, né, de iluminação interior, porque traz para dentro da gente algo que acorda, desperta, faz com que a gente tire vendas, saibam e compreender o que é livre-arbítrio, o que é respeito, o que é caridade, explicando as razões da existência, por que estamos aqui, o que a gente está fazendo aqui. Tem essa explicação. Não somos filhos de pecadores, minha gente. Somos filhos de criaturas que precisavam ter entendimento, compreensão, evolução. Leiam a Bíblia, leiam o Evangelho, leiam livros que tragam a concepção de abertura, de visão. Não fiquem limitados em palavras tão somente, porque palavras ela é constituída pelo humano. Deus permite que é algo muito maior para todos nós. Então a origem do Espiritismo vem nesse embasamento. Por isso que a moral espírita, ela te dá a possibilidade de ter uma abrangência e um conhecimento muito maior, né? A origem que culmina em toda essa harmonia de Deus. Seja guiada, que trata muito mais das alegrias do que aquelas harmonias criadas pelo homem. O homem limita-se muito, toma cuidado. Todos nós, seres humanos, nós nos limitamos muito. Mas quando a gente começa a compreender que temos uma compreensão muito maior na estrutura, as condições emocionais, psíquicas, elas ganham uma abrangência muito mais ampla. Então cuidem delas, ok? Eu acredito que eu vou abrir... Tem perguntas? Só essas? É? Ah, ok. Ó, eu vou responder algumas... Ui, desculpa, eu derrubei um negócio aqui. Foi um lenço. Foi um alfinete que caiu. Gente, foram perguntas que foram mandadas por Patrícia Marinho, tá?
para nós. Eu queria dizer o seguinte, vocês estão acompanhando as lives, as nossas lives, ela tem um roteiro, ela tem um sentido. Então, João traz uma concepção de uma vertente mais espiritual, né? Nessa conexão que a gente tem com a espiritualidade. Eu trago a questão mais, vamos chamar emocional, tá? Psíquica, né? Então, Márcio, Alex vai trazer a questão mais da elaboração corpórea, né? Do entendimento do corpo no espírito. E Márcio tem a abrangência aí de um processo de codificação, onde ele vai trazer muito das colocações a nível de alguns livros, né? Ele tá com um tema maravilhoso, os temas de Márcio estão fantásticos aí, de todos nós, tá? Tá fantástico. Então, assim, cada um de nós vamos trazer para vocês um tema. E cada tema, ele compõe, tá certo? Uma abordagem. Eu poderia responder as perguntas que Patrícia Marinho me deu, de outras ordens, mas eu disse, Patrícia, eu vou deixar isso para Alex. É umas perguntas, Alex, tem perguntas para você, tá? Já na sua live, né? Existem perguntas que é bem para que Alex responda, que Márcio, autorresponsabilidade, Márcio vai falar. Obrigada, Márcio, por me lembrar, né? Então, assim, então cada um vai ficar responsável por uma parte. Então eu vou deixar as perguntas que vieram para mim, para Alex, né? Patrícia Marinho vai passar para ele e eu vou responder o que eu achei que cabia dentro da minha live, tá certo? Aí tem uma primeira pergunta, eu não entendi o nome da moça, eu acho que é não, eu acho que é Fátima, tá? Me perdoem, mas eu não identifiquei muito a sigla lá. Então ela pergunta o seguinte: o que fazer para elevar a moral espírita? Olha só, pra gente elevar, e é tudo isso que eu destrinchei aqui, né? A tua pergunta, ela veio, parece já sabendo o que a gente iria falar, que eu iria falar aqui, né? Então, a moral espírita, ela vem numa abrangência de entender você, né? De compreender as noções do caminho que você está escolhendo. Então você vai desenvolvendo a tua moral e a tua ética a partir do momento que você abre-se ao conhecimento, ao esclarecimento, né? Entende melhor, deixamos de ser egoístas, né? Porque o ego, quando ele se torna muito ruim, ele vai para o eixo do egoísmo. E o egoísmo em exagero, ele se torna uma centelha muito ruim no processo evolutivo. E isso está acontecendo muito, gente, nesse período que a gente está passando, tá? Então, a moral espírita, ela vem ter uma abordagem realmente para que você abra sua consciência e tenha melhor esclarecimento, né, de abertura a nível consciencial, ok? Aí tem Vana. A Vana diz o seguinte: queria uma oração para não ter depressão. Vana, meu amor, a melhor oração é você começar a escutar o teu coração. Quando o coração ele começa a ficar muito aflito, né? É porque ele está precisando ter alguns entendimentos. Então, a melhor oração que a gente faz, seja ela qual for, até um agradecimento a Deus por mais um dia, porque a depressão clássica, que é aquela que você não levanta nem da cama, não quer nem ver o sol lindo, maravilhoso que está lá fora, porque você está passando por alguns tormentos a nível interno, e talvez seja aí uma boa proposta para depois eu vir falar com vocês aqui, né? Eu tô falando dessa depressão que a gente fica muito recolhidinho, né? É você começar a ter verdadeiramente fé. A fé que não... A gente perde a fé, a gente perde a conexão da própria estrutura. Então, tenha fé, meu amor. A melhor oração é você ter fé. Peça a Deus, né? Peça aos guias, amigos espirituais que lhe oriente nesse processo que está vivenciando. E acima de tudo, porque Deus, ele vai fazer a parte dele, tá? De te aconchegar, de te acalentar, de te acalmar.
Mas você tem que começar a levantar daí e buscar ajuda. Então procure uma terapia, uma psicoterapia, né? Algo que faça com que você abra um pouco o teu coração e possa colocar para fora isso que está te afligindo, beleza? Lembra, Deus vai fazer a parte dele, tá? Porque ele faz. Deus não nos abandona nunca. Ele faz essa parte dele. Mas se a gente não mover, e a famosa frase, a fé move montanhas, se a gente não mover esta fé para que haja um movimento de entendimento e de compreensão, né? A depressão, ela continua se instalando. Então, vá buscar ajuda, meu amor, tá certo? Um beijo pra você. Espero, se não for você, seja alguém que esteja ao seu lado. Espero que tenha um nível de compreensão e eu possa ter ajudado aqui com um pouquinho da minha fala, tá? Outra pergunta. Como as nossas emoções e pensamentos afetam o corpo espiritual? Como falou de emoção, eu trouxe para mim. Eu poderia ter lançado isso para Alex. Mas eu achei pertinente, né? Como falou de emoção, eu trouxe para mim. Então, olha só. Como as nossas emoções e pensamentos afetam o corpo espiritual. Quando a gente começa a entrar num processo de negatividade, de limitação, o que é que acontece? Ficamos impregnados e esta impregnação vai começando a entrar num eixo, né, no perispírito, né, no nosso campo áurico, de uma forma tão impregnante que a gente começa, inclusive, até a atrair coisas ruins. Então, gente, pensamento é força, tá? Pensamento é força. Se a gente dá força a esses pensamentos, as nossas emoções, elas começam a ficar desnorteadas. Então, prestem atenção a isso, ok? Bem, encerraram as perguntas. Tem mais uma. Eu vou falar, antes de fazer essa pergunta e acabar a live, eu quero aqui... hoje é dia de Nossa Senhora, não é? Nossa Senhora do Carmo, olha só. Mas eu quero falar o nome de uma senhora... Ela vai dar em mim depois. Que eu tenho a grande felicidade de tê-la como amiga, como irmã, como companheira de jornada. E é uma pessoa que tem um fundamento tão lindo dentro da Quinta de Luz, né? Que é Maria de Jesus. Minha amiga, te admiro demais. Você é uma pessoa iluminada, linda, forte, guerreira. Um beijo nesse teu coração imenso. Jesus é braba, mas ela tem um coração que vocês nem imaginam. A pessoa tem que conhecer bem Dona Maria de Jesus para ver o tamanhão do coração que ela tem, né? Então, minha amiga, meu amor, eu te amo, né? Nesse dia tão lindo, tinha que ser dia de Nossa Senhora, né? Para ser feriado, para você comemorar seu aniversário. A gente não pôde estar junto para eu te dar aquele beijo, aquele abraço, mas em breve a gente vai se ver, tá? Te amo muito, Maria de Jesus. Parabéns, que Deus e os amigos de luz te ilumine sempre, te dê muitos e muitos anos de vida. Eu tô falando antes que a live acabe. Ó, fui esperta. Olha só, tem mais uma perguntinha, tá? Caminhos antes traçados podem ser reacessados? Caminhos antes traçados podem ser reacessados? Sim. Gente, olha, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos dá as oportunidades. Então, se eu tenho algo que dentro de mim ainda está em alguns conflitos, Ele te dá a inteligência, a sabedoria, a compreensão, para que você abra a tua mente e reconecte com esse, né, com algo que passou. Lembra? Eu queria só dar um entre parênteses. Mas toma cuidado para não ficar preso a essas coisas tão passadas, tá? Ou
que eu reacessei, procura uma terapia, vai em busca de conhecimento, terapia, livros, grupos, tá? Porque a partir do momento que a gente começa a andar, a gente começa a traçar esta modelagem, a gente começa a ter uma condição de entendimento muito profundo, tá? Então, é isso. Eu espero que eu tenha respondido. Tipo, movimentos... tinha continuidade, Tipo, movimentos internos de todo o âmbito da moral podem ser revisitados. Movimentos internos de toda o âmbito da moral podem ser revisitados? Sim. A moral, gente, como eu falei, né, na live, tem um eixo divinatório. E temos essa essência divinatória dentro de nós. Então, quando esta moral ela acorda dentro de todos nós podemos revisitar a ética, a moral, compreender algo muito maior, né, na nossa concepção de trajetória perante a este mundo, né? Então, sim, a gente pode ser revisitados, a gente pode ter algumas conexões de lembranças, né? Essas lembranças que às vezes esse véu do esquecimento ela é tão importante, mas esse véu do esquecimento, a partir do momento que a gente vai evoluindo, que a gente vai traçando, né, em todo o nosso caminho, a gente vai tendo uma concepção muito mais ampla do que estamos fazendo aqui, ok? Temos mais tempo? 5 minutos? Tá, obrigada. Entende, gente? Então é isso. Gente, que coisa boa. Eu fico sempre feliz. Fico muito nervosa, tá? Antes de iniciarmos a live, eu fico um pouquinho nervosa. Não sei porquê, mas acho que é do caminho e da trajetória de todos nós, né? Mas eu fico muito feliz e tenho um grande prazer de poder vir aqui, né? Estar com todas vocês nesta caminhada, porque a partir do momento que eu venho aqui trazendo algo, eu aprendo, né? Eu vou aprendendo também na trajetória. Meu Deus, somos eternos estudantes aqui neste planeta, graças a Deus, né? Então a gente vai reaprendendo o que eu já sabia, eu vou reaprendendo, vou tendo outros conceitos, porque a maturidade nossa, né? A nossa concepção de vida traz pra gente esta elaboração, né, para que a gente comece a caminhar na nossa jornada, né, no nosso processo evolutivo. Então, para mim é um grande prazer sempre aprender aqui com vocês, né, e estar na disponibilidade, né, de estar aqui com vocês, na disponibilidade de todos vocês estarem aí abrindo as portas da casa de todos vocês para que a gente entre e traga um pouquinho mais de esclarecimento e de entendimento. Um prazer enorme estar aqui, né? Pedimos, do mesmo jeito que iniciei, eu vou encerrar. Agradecemos ao nosso Pai Maior, a nossa Mãe Maria, agradecemos aos nossos amigos espirituais que sempre traz grandes inspirações para todos nós, né, nesta linda trajetória chamada vida, e que possamos cada vez mais segui-la de uma forma consciente, né, de uma forma ampla, nas bases da moral e da ética humana, que é isso que a gente precisa neste mundo. Graças a Deus, um beijo a todos, uma boa noite, fiquem em paz, né? Estamos por aqui, tá? Visita nosso site, visita lá, temos muitas informações para dar para vocês no nosso site, né? As pessoas que precisam de atendimento à distância, estamos lá à disposição, né? Vamos estar aqui, estamos aqui no Instagram, né? O Facebook. Então, vá no canal do YouTube, inscrevam-se. Cada vez mais que vocês vão começando a escrever, a gente vai ganhando mais terreno nessas mídias maravilhosas e podendo trazer cada vez mais uma amplitude e uma noção real do que é a vida, real do que é o ser consciente, né? Real do que é os nossos aprendizados aqui neste plano. Um beijo no coração de todo mundo, muita paz, muita luz e bom descanso para todos.
Patrícia, Jesus vai comemorar, tá? Hoje é dia de comemorar, até meia-noite. Mas mulher inteligente comemora o mês todo, tá? Então comemorem a vida o mês todo. O mês todo que vocês puderem comemorar, comemorem. Beijo grande pra todo mundo. Tchau, tchau.